MS Dia Preview, informação até você. Nesse programa, eu falo sobre como funciona uma unidade de tratamento intensivo em um hospital, a prevenção em saúde e também o que é e como funcionam os efeitos da medicina endocannabinoide. Questões da vida do Dr. Fernando Martinoni, convidado dessa edição do MS Dia Preview. Se eu fosse você, ficava no vídeo. Dr. Fernando, seja bem-vindo. A gente está internacional, né? Que bom. O senhor que é argentino, vindo aqui no MS Dia. Primeira vez que a gente recebe um argentino, né? E como que você, primeira pergunta até, como que você veio parar no Mato Grosso do Sul? Então, minha história tem 20 anos atrás, viajei para Fortaleza, viagem de lazer, aí conheci a Mariana, que é minha ex-mulher hoje, a gente infelizmente se separou, mas ela é campograndense. Você conheceu uma campograndense lá no Nordeste? Lá em Fortaleza, num carnaval, em Fortaleza. E aí mudou para cá? E aí mudei para cá. Ficamos no namoro uns 2 anos, viajando, e depois eu vim para cá, já tinha terminado a residência. Aí fiz o revalida na Universidade de Campo Grande. E aqui estou, tem 20 anos. E gosta daqui? Muito. Muito diferente? Muito. Não. Que tem o chamamé, falam que agora é de Mato Grosso do Sul, né? Fica aquela briga pela patente, o argentino também, do norte da Argentina, diz que é de lá, né? Você sabe que tem vários problemas de patente, não é só o chamamé, tem a salteña também. Salteña também. A famosa empanada, que falam que é a boliviana. Né? Sim. Não é de Salta, não? Por isso se chama salteña, que Salta na Argentina. Mas faz parte, a gente compartilha tudo isso. É mais o clima, né? Que é mais difícil de adaptar, né? Tal. E uma pergunta, assim, eu acho que a pandemia, ela que teve recentemente, né, no seu momento mais crítico, ela testou a saúde pública de vários lugares do mundo, né? Na América do Sul, América Latina, onde nada é muito preparado para o futuro, testou mais ainda. Embora o senhor more aqui, o senhor tem contato com o pessoal na Argentina e tal. Sim. Como que o senhor vê também essa realidade tão testada aqui e lá? Lá foi mais dramático que aqui? Aqui no Mato Grosso do Sul, já até que deu um bom exemplo da questão de fechar, prevenir, né? Aqui foi dramático, viu? Foi, né? Foi. Mas mesmo assim ceifou muita vida, viu? Apesar da prevenção. Salvou, mas foi bem difícil. É que ninguém estava preparado para isso, não? Eu acho que o mundo, ninguém estava preparado para isso. Até como médico também, né? O senhor nunca tinha vivido algo parecido, né? Eu não estava preparado para isso. Era quase cobrir uma guerra, né? Era difícil sair de casa, sabe? Assim, a gente não parou, eu trabalhei com emergência, então na época eu tinha que ir para a emergência. Como eu sou mais velho, o hospital privado onde eu trabalho, ele dividiu e colocou o médico mais jovem e talvez um pouco mais inexperiente, mas mais jovem, no início, não? Para atender Covid, e eu ficava na retaguarda, atendendo outras patologias e ajudando e colaborando com atendimento. Isso naquela fase sem vacina? Sem vacina. Mas a sensação que você tinha quando você saía de casa é muito estranha. Mas, por exemplo, assim, o senhor trabalhou, podemos até falar o nome do hospital, o Proncor, o senhor chegou a ser coordenador de unidade. Sim. E trabalhou também na unidade de tratamento intensivo do Proncor. Trabalhei muitos anos. Que é assim, para o médico é trabalhar no limite. Uhum. Não só o médico, como todo mundo da equipe ali, né? E ali também tem riscos de contaminação, é um perigo danado, o paciente ali, quando ele está ali, ele está por um fio. Então, assim, riscos que todo mundo passou na pandemia, o médico, o enfermeiro, que já trabalha numa UTI, já passavam há um bom tempo. Por isso que até usam tanto o EPI, né? Deixa eu te falar, a gente teve, não foi uma pandemia, mas a gente teve muitos casos de H1N1, não sei se você lembra. Lembro. E era forte, hein? Era brava, e nós não tínhamos vacina também. No início nós não tínhamos vacina, e a gente se expunha muito também. E naquela época a gente tinha um pouquinho mais de recurso por causa de que nós tínhamos terapêutica específica, que era... Isso aqui uns 10 anos atrás? Uns 10 anos atrás. E na época eu coordenava a UTI da Maracaju, do Proncor, e a gente teve um monte de casos. E foi uma coisa, só que foi pequeno, não? Isso aqui foi 1000 vezes mais. Mas serviu também para conscientizar as pessoas do quanto que é heróico quem trabalha na saúde, né? A doação pela vida, a preocupação pela vida. Porque depois, no mundo de hoje, ele fica tudo tão automático, né? Então, assim, a pessoa vai preocupada com o umbigo dela, para salvar, tal. Tudo Acho bem, que pelo menos naquele momento conscientizou um pouquinho, né? Mais ou menos. É. Eu não concordo muito com isso, não. Eu não sou muito romântico com isso, não. Entendi. Sabe?
Eu sou médico há muitos anos. E assim, infelizmente, isso se esquece muito rápido. Se esquece muito rápido. Até porque acho que o grande mote da saúde pública e da saúde privada, em qualquer esfera, deveria ser a prevenção e o tratamento, né? E aí fica tudo para a última hora, sobrecarregando a emergência, pronto-socorro. Então, assim, nós temos então não mudou nada, claro, né? Nós temos um exemplo claro na cidade, no país, que acontece todo ano, que é a dengue. Todo ano, verdade. Todo ano a gente tem problema com a dengue. E a vacina para a dengue, ela existe há muito tempo. Foi feita uma propaganda negativa, falando que a vacina não é o ideal, mas ela existe há muito tempo. Será que não seria interessante usufruir dessa vacina? Não sei, eu não sou infectologista, mas estou te falando de problemas crônicos que nós temos. Um deles é a dengue, não? Que ela traz muito problema. Porque eu lembro na pandemia, tinha dentre várias polêmicas, o Brasil polarizado, né? Altamente polarizado. Aquela história, morreu de Covid, não morreu de Covid, foi para lá porque está com Covid, não é Covid, morreu de outra coisa. Mas é óbvio que quando se pega um vírus daquele jeito, não tinha vacina, e a pessoa já tem comorbidades, né? Já é hipertenso, já tem diabetes e tudo mais. É muito grave. É claro que ela pode morrer de outra coisa, mas a doença também agrava e tudo mais. Que te empurre, em definitiva, a causante do óbito do paciente era a Covid. Ah, mas ele era cardiopata. Ah, mas ele era enfisematoso. Sim. Mas a Covid foi o que empurrou ali, que bateu o prego no caixão. Senão esse paciente ia viver 5 anos mais. Mesmo empurrando com a barriga. A doença. Mesmo com a cardiopatia, mesmo com o enfisema, esse paciente ia viver 5 anos mais, 10 anos mais. Lógico, para isso está a medicina. Só que a Covid veio e atrapalhou a medicina, porque não tínhamos o que fazer. Se no início era tudo, primeiro não dá oxigênio, depois dá oxigênio, primeiro intuba, depois não intuba. Era tudo assim. Um dia falava uma coisa, outro dia falava outra. E assim, em realidade ninguém sabia o que fazer. Sim. E detalhe, né? As coisas acontecendo, né? E as pessoas indo para unidades médicas, indo para internação, morrendo. Então, e os erros se cometiam em curso, não? Se cometia erros em curso. Como numa guerra, né? E aprendendo. Você falava assim, não, olha, isso aqui parece que não está dando certo, vamos ter que fazer outra coisa. E o que levou o senhor para essa área? Que é uma área de adrenalina na medicina, né? Não sei. Com tantas áreas, né? Eu acho que... não sei. E na Argentina eu fui clínica médica e depois fiz uma pós-graduação grande, importante em terapia intensiva. No hospital italiano lá. No hospital italiano. Eu acho que gostei um pouco de ter sido isso que você falou. De ter adrenalina. O ser humano gosta da adrenalina. E como que o senhor faz para manter as raízes? Aqui em Campo Grande você tem um local lá que é tipo uma embaixada da Argentina, lá que tem um posto. Não, tenho alguns amigos argentinos. E aqui tem também bastante argentino? Se reúnem e tal? Tem um grande amigo meu que me ajudou muito quando vim, que é o Dr. Salles, que ele é intensivista da Santa Casa. Grande amigo meu, gosto muito dele e sou um fã dele. E depois tenho outro amigo argentino que é engenheiro agrônomo. Então, assim, mas nós somos muito parecidos, viu? Nós somos muito parecidos, nós somos diferentes. E essa rivalidade acho que fica mais pro esporte, né? Sim, até porque os dois times... Mas é gostoso. Eles são muito bons, tal, né? Mas assim, são duas sociedades que elas têm que se ajudar, são vizinhas, né? E tudo mais. E assim, acredito que sim. E tá provado no mundo inteiro, né? Que um país sozinho ele não chega a lugar nenhum, ele precisa estar integrado na sua região, né? Mas eu fui muito bem acolhido aqui, não tenho o que reclamar. Eu sou um agradecido, sempre falo isso. Por isso também eu não voltaria, eu me sinto campograndense. Tá? Minhas filhas são campograndenses, eu tenho 2 filhas, então assim, eu sou um agradecido. Vai lá para passear, no caso? Eu vou para passear, vou para fazer o social lá. Mas aí o sotaque acabou ficando, não perde, né? Não vai. Você não está falando porta ainda e tal. Não vai. Agora, uma coisa que me chamou a atenção no teu currículo, e também tem muito a ver com a pandemia, no novo normal, né? Quer dizer, do pós-momento crítico da pandemia, algo que se intensificou
foi também problemas emocionais, Muito. mentais e tudo mais. Muito. Até entrou na cartilha de doenças ocupacionais, né? Ansiedade, Sim. depressão, tudo. As doenças ansiosas, elas já tinham crescido antes da pandemia. Já estávamos tendo um crescimento. Pelo momento da sociedade. Exatamente. Né? E a pandemia alavancou mais. Alavancou que demais. foi uma disruptura atrás da outra. E aí o senhor vai e faz a capacitação, né? O estudo especializado na medicina endocannabinoide. Então, quer dizer, que é uma coisa totalmente nova, até um nome difícil de falar. Então, mas isso foi o que me... Já pensando nesse cenário populacional, né? O que me encantou foi que é uma coisa nova, sabe? Assim, eu estava precisando de estudar alguma coisa nova, de ver alguma coisa que mexa comigo. E assim, é engraçado porque tem o folclore, né? Até a questão do preconceito, né? Sim. Da maconha, o pessoal já mistura com a questão da legalização e tal. Mas a substância, o canabidiol, ele tem várias propriedades. Sim. Que serve para uma prescrição adequada e técnica tal, que pode influenciar em vários efeitos do nosso corpo, né? Não só da questão no cérebro, né? Então, assim, para ser clássico... No Brasil se estuda pouco isso? Está crescendo. Tem um movimento bem intenso agora e eu acho que o conhecimento que vai mudar o cenário, que vai mudar o preconceito. Inclusive, o brasileiro, ele é muito interessado. Tem muita gente que chega para mim perguntando, por exemplo, e aí, como que é? E aí, mas não é droga. E aí você explica que não, que o ser humano tem um receptor para cannabis. Porque, assim, os povos andinos tinham aquela história de, às vezes, consumir a folha da coca, né? Isso. Da maconha também, de certa forma, para determinados efeitos. A maconha, ela se usa terapeuticamente há muitos anos. E vários tipos, existe um tipo de maconha ou vários tipos de maconha diferentes? Não, você tem várias espécies de cannabis ativa. Entendi. Algumas servem para o remédio, outras não. É assim. Você tem várias espécies de cannabis ativas e cada uma delas tem concentrações diferentes. Entendi. Do canabidiol. De cannabis. Que fica na seiva da planta ou na flor? Não, ela fica na flor. Assim, em realidade ela tem um pouquinho na folha, também tem no cânhamo, que são os cabinhos, também tem, mas muito pouco. Sobretudo a flor. A flor que tem as altas concentrações. E aí que acontecem as coisas, não? Se usa a flor com altas concentrações de THC, que é o que dá o barato, o famoso barato. Sim. Para o uso ilegal ou uso recreativo, não? Aqui no Brasil é ilegal o uso recreativo. Mas você tem as substâncias que são terapêuticas. E, inclusive, o próprio THC pode ser usado com fim terapêutico. Ele tem várias propriedades terapêuticas. E aí tem uma pesquisa científica, separa aquela substância e tudo mais. Sim. Até porque o remédio parece que só é produzido fora, super caro. Não, né? nós temos produção no Brasil, mas ela está devagar. Bem limitada. Limitada, tem as cooperativas, várias cooperativas no Brasil, se não me engano, acho que são em torno de 6 ou 8 cooperativas. Aqui em Campo Grande nós temos uma cooperativa que vende produtos. Você tem que ser associado na cooperativa, mas você tem acesso. Sim, que são produtos... E são produtos artesanais? É artesanal, mas ele é de qualidade. Ele é artesanal, mas ele tem todos os testes. Sim, de bioequivalência, você sabe o que você está fornecendo para o paciente. Entendi, até porque isso ganhou uma amplitude muito grande de mídia com relação a pacientes de autismo, né? Onde talvez era um remédio muito eficiente ou até o mais eficiente. Em realidade, o que ganhou bastante mídia foi a epilepsia. Sim, epilepsia refratária, sim, que é uma das indicações que é aceita. Aceita sim, em realidade não é que as outras indicações não são aceitas, mas a epilepsia refratária tem um monte de trabalho. E isso foi bem claro, sim, você usa CBD para epilepsia refratária quando você não consegue controlar. Antigamente era assim, eu não consigo controlar meu paciente com os antiepiléticos convencionais, eu vou acrescentar cannabis, ou vou acrescentar CBD. E é um paciente que ele tem, assim, de certa forma, uma instabilidade do remédio? Quer dizer, uma hora o remédio dá certo, depois ele não dá mais? Que tem também isso para algumas doenças, então, né? Existe ficar trocando também. Que assim, epilepsia,
eu não sou especialista em epilepsia, mas a epilepsia, em certos graus, ela é muito grave, certo? E existe uma refratariedade ao efeito terapêutico dos medicamentos convencionais. Aí que você entraria com o CBD como coadjuvante desses medicamentos convencionais. Essa é outra coisa muito interessante. O CBD, você pode usar com outros medicamentos, certo? Não é que você vai usar só CBD. Eu vou tratar a dor e vou usar só CBD. E ele potencializa os outros medicamentos? Ele potencializa. Inclusive, ele tira pode até melhorar alguns efeitos colaterais dos outros medicamentos, sabe? Você pode usar junto. Bom, se tem a questão do benefício, tem também o perigo. No que teria de efeito colateral? Algo tem que tomar cuidado? Sim. Porque é sempre aquela coisa importante, dá certo, mas depois consulte o médico antes disso. Tem. Né, do uso. Assim, o CBD, ele tem poucos efeitos colaterais. Pode dar um pouquinho de sonolência, às vezes, dependendo do óleo com que ele é misturado, pode dar algum probleminha gastrointestinal, pode tirar um pouquinho o apetite. Poucos efeitos colaterais. O que tem um pouquinho mais de efeito colateral é o THC. Que o THC, às vezes, você precisa. Ou junto com o CBD, ou precisa especificamente para algumas patologias. Insônia, algum paciente com dor refratária. Insônia também? O THC é usado para insônia. Paciente que estão fazendo quimioterapia para vômito, sim. Se chamam os vômitos antecipatórios, que são vômitos do paciente que faz quimioterapia, que é bastante difícil de controlar. O THC é bem interessante, sabe? Ou seja, ele vem para melhorar a vida de quem está sofrendo. Mas né? ele tem efeitos colaterais. Ele tem o barato, ele pode dar um pouquinho de confusão mental, paranoia, ele pode baixar a pressão, ele é um hipotensor, então tem que ter cuidado quando se mistura com antihipertensivos, sim. Ele pode provocar bastante sonolência e você tem que ter cuidado com patologia psiquiátrica de base do paciente, que ele pode vir a trazer algum probleminha. Trazendo para outro universo da droga, do cigarro de maconha, um dos grandes problemas sociais que se diz é da questão da síndrome amultivacional. Quer dizer, a pessoa perde a motivação de fazer as coisas e aí acaba se segregando socialmente, né? Deixa de fazer ou faz com outra qualidade. Principalmente no caso do jovem é complicado porque é um momento decisivo da vida. Sim. Né? Tem que estar estudando, tem que estar definindo ali trabalho e tudo mais. E aí é complicado porque é um momento de, assim, primeiro que se negligenciar não pode ser uma opção. Principalmente se negligenciar sem uma conscientização que está fazendo. E aí, por conta do noticiário e tudo mais, e costumes e tal, há um certo bloqueio para a discussão do debate da legalização. Uhum. Né? Porém, a substância usada para remédios em situações bem específicas, como são vários remédios, nem todo remédio você pode ficar usando de forma todo dia, toda hora, até melatonina. Saiu um estudo recente aí, que ela tem efeitos colaterais, e todo mundo tomando melatonina com suas vitaminas para dormir, dobrava até o uso e tal. Até que ponto a legalização, ou possível legalização de drogas no Brasil, ajudaria nisso também, no aumento da escala dos remédios, que são fundamentais para se combater patologias ou melhorar tratamentos? Então, eu não sei se eu te compreendi, tá? Mas assim... São vias diferentes. Então, eu acho que assim, a legalização no mundo todo não tem mostrado diminuição de consumo, se você está se referindo a isso. Para quem faz uso errado, piora. Não tem mostrado que melhorou isso aí. Continua tendo muita gente que... Assim, o problema da maconha, no consumo dela, lógico que tem os efeitos colaterais que você falou, mas o que é muito grave é o consumo via combustão. Tá certo? Que aí tem efeito para o cérebro. Aí tem efeito, tem efeito cardíaco, aí tem efeito pulmonar, ela provoca câncer de pulmão, ela provoca enfisema. Igual é o cigarro também. Exatamente. Entendi. Exatamente. Quando você queima ela, você muda a substância dela. Transforma essa substância em substâncias que são nocivas. Uma questão científica, então. Exatamente. É igual que o tabaco. O tabaco é a mesma coisa. Não vamos esquecer que o tabaco é a droga que mais mata no mundo até hoje. Não é a cocaína, nem o LSD, nem a maconha. É o tabaco. Continua sendo a causa número 1 de morte no mundo.
por doença cardiovascular, por câncer, etc. Mas, assim, o que se viu é que houve um aumento de produção, porque todo mundo está investindo na produção de cannabis. É justamente nisso que eu quis entrar, porque com o aumento de produção você barateia, né? Sim, mas qual é o problema? O problema que nós temos é que é muito mais barato você produzir cannabis para recreação que para medicina. Porque a recreação não tem controle, né? Você não tem controle. Você planta no quintal da tua casa, não sabe que terra você está usando, sabe? A cannabis é uma planta filtro. Se você não plantar em locais que você sabe qual é o terroir desses locais, você vai ter problema com a substância da planta, porque ela absorve qualquer coisa. Foi plantada cannabis em Chernobyl para tirar a energia nuclear que tinha na Terra. Entendi. Tá entendendo? Então, assim, se você não tem origem de onde que vem, é muito complicado. Que pode até determinar a questão da produção para droga, que pode ser em qualquer lugar, pode ser qualquer porcaria, que vai queimar e tudo mais, ou para o uso medicinal, que é o que a gente vê que tem na Califórnia e tudo mais, são aquelas estufas super bonitas. Né? E todo controlado. Tudo controlado. E depois o controle continua. Porque quando você faz medicamento, o controle continua, porque o que você precisa? Você precisa saber quanto é que tem de CBD. Quanto é que tem de THC? Existe uma medição depois disso? Claro, tudo medido. Os produtos que nós temos hoje, eu vou te medicar, ou vou te medicar com CBD concentrado, ou vou te medicar com THC concentrado, ou vou fazer uma mistura 1 para 1, tá certo? A quantidade que um concentrado de CBD tem de THC é mínima, sabe? Então, assim, eu sei que não vou te fazer mal, porque eu não posso passar THC para certas patologias. O contrário é verdadeiro com CBD. Então, eu sei o que estou te fornecendo. Essa é outra coisa interessante, já que você entrou no mérito, que acho que é importante. Nós temos o Paraguai pertinho. Que tem uma produção alta. Que tem um monte de produto lá. Tem um monte de produtos industrializados que são vendidos na rua. Tem que ter cuidado. Principalmente para saber a origem, né? Não tem origem. Às vezes não tem origem. Doutor, a gente está numa fase, por conta da tecnologia, do momento da humanidade, de muitas transformações para várias áreas. Jornalismo, comunicação, está sendo revisto, o público tem uma aproximação e um questionamento muito grande quanto à notícia, quanto à informação, no direito ou em outras áreas que o robô substitui a expertise humana e cada vez tem sido mais crescente. Na medicina, algo que é insubstituível é a sensibilidade do médico. Pelas referências que eu tenho do senhor, o senhor é um cara à moda antiga, de conversar, de ver com o paciente a situação dele, de analisar bem, de olhar bem para o paciente. E isso não tem máquina que dá conta, não tem exame que resolva por si só. Em todo caso, esse paciente, cada vez mais a prevalência dele, até o senhor, é de alguém que leva um estilo de vida bastante aleatório. Não vou falar desregrado, porque tem gente que está se cuidando mais, tem mais gente indo para academia, fazendo exercício e tal. Mas a vida está mais acelerada, a vida está mais imediatista. Então algum efeito tem, principalmente aqui, principalmente na mente. Como fazer para que o tratamento da medicina, pensado durante séculos, de uma mesma forma, ele passe a ter efeito nesse mundo que é totalmente diferente do que veio antes? De repente, buscar mesmo alternativas, como essa da medicina endocannabinoide, da gente também ter uma humildade de falar, opa, vai ter que fazer diferente, porque o cenário é totalmente atípico. E tem mudado. A medicina que a gente faz hoje não é a medicina que nós fazíamos 10 anos atrás, vou te falar. Tá? Tem essa ruptura. Tem uma ruptura. Inclusive o paciente é diferente. O paciente mudou, porque ele não confia muito no médico, ele confia nos exames. E já chega com Google. Já chega com todo. Ele confia nos exames. Você tem que mostrar papéis. Sim. Às vezes é até interessante, sabe? Para algumas patologias é até interessante, mas eu acho que é um exagero. É um exagero na busca por exames. E se perde um pouquinho o foco, que é isso que você está falando, não? Se perde um pouco. Eu falo disso por conta do quadro clínico. Por exemplo, tratando a questão da ansiedade, né? Isolando, vamos pegar só essa questão. É lógico que o paciente que tem ansiedade, em determinado momento, se ele tiver acesso a um remédio, um tratamento com o especialista, ele tem chance de controlar aquilo.
Porém, qualquer vacilo, qualquer desregramento, aquilo volta e às vezes volta até pior. Sim. Né? E daí a importância do médico, do acompanhamento, é algo que para o mundo de hoje não combina muito. O paciente fala assim, estou tomando, estou bem, já era, resolvi a situação. Então, existe um imediatismo, uma autossolução que a vida às vezes não respeita, né? E aí, aí volta ele de novo para o senhor, volta mais baleado, volta pior, aí ele acha que a culpa é do remédio, né? E por trás de cada remédio tem uma baita de uma pesquisa, né? Um critério enorme científico. Deixa eu fazer um comentário com respeito a isso. Vou trazer esse negócio da ansiedade e vou transformar ele na insônia, que você falou da melatonina. Que muita gente tem, né? Muita gente tem. Eu fiz um curso, acabei há pouco tempo mais um curso de desprescrição, que é você tirar remédio do paciente. Que muita gente fala da desmama, né? Exatamente. E nesse curso eu tive aula com vários especialistas, vários psiquiatras, gente muito legal, sociólogo, inclusive psicólogo. E uma das coisas que é assim é insônia. Insônia, os pacientes começam a tomar um remédio, ficam tomando, e conseguem a receita, porque a receita é controlada, ele consegue a receita, e sabe, compra a receita, e vai tomando. E o que não é controlado é pior ainda, né? E assim, tem vários medicamentos que são usados para isso, que trazem problemas cognitivos no futuro. Alguns falam que podem trazer algum problema de demência, provocam irritabilidade diurna, etc. Não? E tem a ver com imediatismo, não? Porque ninguém vai para a academia, ninguém quer fazer regime, ninguém quer emagrecer, sabe? Ou ir no médico regularmente. Ir no médico para fazer um acompanhamento, que esse tipo de coisa precisa de acompanhamento, a ansiedade precisa de acompanhamento, e a ansiedade não é sempre remédio. Às vezes o remédio não cura a ansiedade, às vezes você precisa de um psicólogo, sabe? De uma terapia ocupacional, de um esporte. E também tem isso, o senhor matou a pau agora, porque o médico sabe, a medicina sabe, mas as pessoas não. Às vezes aquela predisposição, ela está ali faz tempo já. E talvez desde crianças a pessoa tenha aquilo. Porém, às vezes é na vida adulta ou num determinado ciclo que ele vai estar passando que aquilo vem como gatilho. E depois Exatamente. Que vem não volta mais. Exatamente. Né? Assim é também para... por exemplo, assim, eu não sabia, por ignorância minha, a minha irmã, por exemplo, do nada descobriu intolerância à lactose. Né? Aí a gente até brincou, falou, porque fez doutorado agora, então descobriu uma doença tal, de rico, né, para poder ficar melhor. Mas ela já tinha essa predisposição e aí eu acho que depois de um certo tempo o organismo fala, não quero mais, você nem podia. Não quero tomar leite, não. E cuide-se mais, né? Assim é também a ansiedade e essas doenças por conta do mundo novo, né? Um mundo que é o mundo da mudança, né? Da instabilidade e tudo mais. O senhor fala dos exames, claro que o exame é importante, mas o exame é um retrato de um momento. Né? Depois daquilo ali, o exame, às vezes, dependendo do paciente, você faz daqui a 2 semanas, pode dar outro resultado, muito pior às vezes, né? Ou até melhor, mas também não significa nada essa melhora súbita se não tiver uma continuidade. Né? Na ansiedade, ou voltando para o CBD, na ansiedade o CBD ele é bem interessante, viu? Ele tem efeito bem interessante de controle da ansiedade, sim. Com pouquíssimo efeito colateral, é bem interessante. E do caso da sustentabilidade do resultado também, né, doutor? Porque tem isso também, né? Ele melhora a longo prazo, viu? E é o que o senhor falou, por exemplo, assim, embora eu mesmo pensava que era mais para pacientes específicos, né, falando da epilepsia ou do autismo, é para todo mundo, para muita gente. Em realidade é assim. A maioria dos pacientes que eu trato são pacientes que já passaram por um monte de coisa, não fiquei uma coisa nova. Já testou tudo. Então, como é uma coisa nova, eles já chegam assim, vou tentar isso aqui porque eu já tentei tudo. Eu estou trabalhando com cannabis tem 1 ano, assim, e assim, e a maioria dos pacientes que recebo é isso aí. Até porque os colegas também não encaminham muitos pacientes, porque ainda os colegas estão receosos, sabe? A medicina ainda está olhando. E quantos pacientes são, mais ou menos? É bom que acaba sendo um laboratório de pesquisa também. Eu estou com quase 30 pacientes já. Interessante, já dá para ter uma ideia. Dá. E assim, bem estabelecido. O sucesso não é pequeno, o sucesso. Agora, não tem milagre. Não faz milagre. Tá? Porque tem gente, você sabe, tem gente que chega achando que vai mudar a vida dela. Isso aqui vai mudar a minha vida. Não é assim.
Então tem a parte comportamental também. Você tem que colaborar. Você vai tomar um remédio, ou você já está tomando remédio, vai acrescentar mais um para tentar tirar os outros, ou vai tomar um remédio, mas você tem que colaborar. E também a questão do uso combinado com outras coisas, né? Porque às vezes não adianta você também estar fazendo o melhor remédio e na alimentação está derrapando ou usando bebida. Terapia comportamental. Doutor, obrigado, foi um prazer. Parabéns aí pelo esclarecimento. E olha, para você ver, né? Hoje a gente está numa sociedade que está falando do paciente do Google, que ele vai lá, descobre um monte de coisa, e às vezes deveria pesquisar melhor, né? Até para saber de novidades como essa entrevista é uma oportunidade. E acompanha nosso trabalho no www.msd.com.br. Lá no YouTube tem as entrevistas completas, os cortes também, e muita coisa nas redes sociais da MSD, no Instagram e no Facebook. Até a próxima.